Sabe, a história está cheia de figuras que a gente lembra pela bravura, pela inteligência, pela determinação. Mas algumas lendas não nascem da glória, elas são forjadas no fogo da tragédia. Hoje, a gente vai mergulhar na história de um homem cuja lenda foi escrita com sangue e lágrimas, o guerreiro Apache, Jerônimo. Fica a pergunta: o que exatamente transforma uma pessoa em uma lenda? Será que é a busca por poder? Ambição? Bem, para o homem que vamos conhecer hoje, não foi nada disso. O caminho dele foi moldado por algo muito, mas muito mais sombrio. Para Jerônimo, o que deu início a tudo não foi a glória, mas uma tragédia pessoal inimaginável. Uma perda tão devastadora que o quebrou por dentro e o reconstruiu como uma verdadeira força da natureza. A transformação de Jerônimo em guerreiro não começou no berço, sabe? Começou num único dia. Um dia terrível que o jogou num caminho sem volta. Um caminho de guerra e vingança. Era para ser só uma viagem de comércio, uma coisa pacífica no verão de 1858. Mas enquanto Jerônimo e seus guerreiros estavam longe, soldados mexicanos simplesmente caíram sobre o acampamento indefeso deles. Não tiveram misericórdia, massacraram as mulheres e as crianças. Quando Jerônimo voltou, encontrou o seu mundo inteiro reduzido a cinzas e silêncio. 5. Esse é o número de pessoas da família dele, da família mais próxima, que ele perdeu num único dia. A sua mãe, a sua esposa e os seus 3 filhos. Uma perda que a gente nem consegue começar a imaginar. E o que aconteceu em seguida foi impressionante. Jerônimo não era um chefe por linhagem, entende? Mas quando as tribos Apache se uniram para se vingar, os líderes escolheram ele, justamente ele, para liderar o ataque. O motivo era simples e ao mesmo tempo arrepiante. A perda dele tinha sido a maior de todas. A dor dele era a mais profunda. Ele tinha o maior direito à vingança. A primeira retaliação foi um sucesso, uma batalha sangrenta onde dizem que Jerônimo lutou com uma fúria incomparável. Mas para ele, aquilo não foi o suficiente. A dor o levou a um novo caminho. Enquanto os outros Apaches tentavam de alguma forma retomar a vida, Jerônimo, ele simplesmente não conseguia. A vingança se tornou uma missão pessoal. Ele começou a liderar pequenas incursões no México, muitas vezes com só alguns guerreiros, mantendo viva sua guerra particular contra aqueles que destruíram o seu mundo. A partir daqui, a história de Jerônimo se enrola num ciclo vicioso de conflito, sabe? Um ciclo alimentado não apenas pela dor dele, mas por promessas quebradas e traições constantes, tanto por parte das forças mexicanas quanto das americanas. Um padrão terrível e traiçoeiro começou a se repetir. Os Apachos eram convidados para negociações de paz, com promessas de segurança e suprimentos. Mas, de novo e de novo, essas ofertas se mostravam armadilhas mortais, feitas para assassiná-los quando eles baixassem a guarda. 2 situações específicas com soldados americanos acabaram com qualquer pingo de confiança que ainda pudesse existir. Primeiro, o chefe de Jerônimo, Mangas Coloradas, levou metade da tribo para um acordo de paz e eles foram massacrados. Anos depois, a mesma tática. Vários chefes foram convidados para uma conferência e atacados dentro da própria tenda de paz. Jerônimo não estava nessa segunda reunião, mas quando soube da traição, ele retaliou. Atacou um trem de carga, capturou vários prisioneiros e tentou negociar uma troca. O exército dos Estados Unidos se recusou. A resposta de Jerônimo foi dura. Ele matou os prisioneiros e desapareceu de novo nas montanhas. Em 1883, aconteceu um dos momentos mais dramáticos. Jerônimo e seu povo estavam cercados pelo exército mexicano. A derrota parecia certa. Ele conseguiu se aproximar do acampamento inimigo e ouviu o discurso de um general mexicano. As palavras eram de puro ódio, uma ordem para exterminar todos, homens, mulheres e crianças. A resposta de Jerônimo foi instantânea e letal. No meio daquele discurso de ódio, ele levantou seu rifle e atirou, matando o general. Aquele único tiro jogou o acampamento inimigo num pânico, numa confusão total. E essa foi a cobertura perfeita para os Apaches conseguirem romper o cerco e desaparecer nas montanhas. Uma derrota certa se transformou numa fuga lendária. Mas claro, mesmo para um guerreiro como Jerônimo, décadas de guerra constante cobram seu preço. A luta não poderia durar para sempre. Vamos ver as circunstâncias que finalmente levaram ao fim da sua resistência.
É importante notar que houve sim um momento de calma. Sob o tratamento justo do general americano Oliver O. Howard, Jerônimo mostrou que estava disposto a se assentar e viver em paz. Por um tempo, ele e seu povo se estabeleceram, provando que o conflito não era sua única natureza. Mas essa paz não durou. A situação se tornou insustentável. Ao sul, o exército mexicano caçava implacavelmente. Ao norte, o avanço do exército americano não permitia que os apaches vivessem livremente. Ele estava preso entre dois inimigos poderosos, sem nenhum lugar seguro para o seu povo. E foi essa falta de opção, essa armadilha estratégica, que o forçou a se render. Não foi uma derrota em batalha, mas a conclusão lógica de uma luta impossível contra duas nações em expansão. A rendição não foi o fim da história. Na verdade, é aqui que o seu legado, um legado complexo, realmente começa a tomar forma, nos seus últimos dias e na forma como a história se lembraria dele. Em 1909, em seu leito de morte, essas foram as suas últimas palavras. Um lamento profundo. Para o homem que lutou por tanto tempo, a rendição foi um fardo que ele carregou até o fim. Um arrependimento que definiu a visão de sua própria vida. E aqui está a maior ironia de todas. Durante a Segunda Guerra Mundial, paraquedistas americanos, depois de assistirem a um filme sobre a vida dele, adotaram o seu nome como um grito de guerra. Para provar que não tinham medo, eles gritavam Jerônimo ao saltar para o perigo. Pensem nisso por um momento. O ato que Jerônimo mais lamentava, a sua rendição, foi esquecido. Em seu lugar, seu nome, o nome de um guerreiro implacável, tornou-se um símbolo universal de bravura e destemor para uma geração totalmente nova. E isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial. O que transforma um homem em lenda? No caso de Jerônimo, a sua história de tragédia, vingança e arrependimento foi transformada num símbolo de coragem indomável. Talvez o legado não seja apenas o que uma pessoa fez, mas o que a sua história inspira nos outros.